Olá, como estamos? Seja muito bem-vindo ao nosso Container Cast. Nós estamos aqui com o programa Escolhidas para Escalar. Às vezes você já acompanhou algum dos nossos episódios, você viu várias histórias de superação, de transformação. E a autora desse projeto está aqui, mas eu gosto de dar sempre uma introdução, dizer por que esse projeto nasceu no coração dela. Por ela lidar com muitas mulheres e ver tantas histórias bonitas de superação, de conquista, e ela quis expandir isso. Então ela escolhe pessoas que passaram por essa transição e conseguiram vencer para dar exemplo para outros. Então, mais uma vez eu digo, se você tem uma história bacana de crescimento, desenvolvimento, de superou alguma coisa, procure aqueles e um dia você vai estar aqui também dando seu testemunho, contando as suas histórias e contagiando outras pessoas para acreditar em si mesmo e conseguir vencer. Valquíria, mais uma vez, todas as vezes eu gosto de fazer a mesma pergunta. Agora eu vou perguntar outra coisa, verdade? Por que você gosta tanto de Patrícia? Porque nós recebemos muitas Patrícias. Gente, eu tô achando que eu tenho alguma coisa com Patrícia. Então, você tá achando, eu tenho certeza. Não sei o que é, mas tem. Nós estamos na sequência das Patrícias, né? Que bom. Mas, assim, é um prazer estar com a Patrícia aqui hoje. A Patrícia hoje vai contar a história dela. Uhum. Eu estou aqui só, né, para acompanhar esse momento. Porque, como a gente sabe, escolhidas para escalar. Okay. Né? Todas nós somos escolhidas para escalar. Mas muitas vezes nós precisamos de uma história que venha a mexer com a gente, né? Fazer sentido na nossa caminhada, nos alavancar. E muitas das vezes fazer com que a gente saia do lugar que nós estamos. Né? Nos inspirar, né? Inspiração. Então, Okay. assim, a Patrícia está aqui, muitas pessoas podem dizer assim, não, tudo tem um porquê, não existe acaso, Com nem certeza. por acaso. E é por esse motivo que hoje mais uma Patrícia vem contar, né, como é que foi a chegada, a escalada dela Okay. até aqui. Né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, você deu sorte, caiu de paraquedas. Não é assim que a banda toca. E a Patrícia, eu fico feliz com a presença dela aqui. E eu não tenho nada para falar, porque quem vai falar é ela agora pra gente. E eu espero que a história da Patrícia, né, venha a motivar outras mulheres. Ok. Patrícia, acontece o seguinte, eu sou psicanalista por formação, sou psicólogo, trabalho com muitas mulheres. Meu 90% dos meus clientes ou pacientes são mulheres. E eu gosto sempre de nos iniciar perguntando da primeira infância, porque para nós, psicanalistas, tudo está na primeira infância. Então, as pessoas às vezes têm que passar por várias dificuldades, por várias fases para poder... Ninguém chega do nada, então tem uma história lá atrás. Tem toda uma história. Tem todo um contexto. Na sua primeira infância, qual foi a primeira barreira que você começou a enfrentar, que você se lembra? Não tem problema não se emocionar, aqui é o lugar de se emocionar. Vou tentar, porque eu não quero borrar a maquiagem. Né? Assim, a primeira infância, as pessoas veem a gente e pensam assim, nossa, chegou ali realmente do nada, né? Nossa, a Patrícia teve sorte. Eu fui criada, como dizem, né, as pessoas conhecem, fui criada na roça mesmo. Eu sou de ser criada lá, de pé no chão, de correr na estrada, de chão mesmo, cair ali. Então, assim, tive toda essa infância mesmo, de roça. Né? Difícil. Difícil, porque na época meus pais não tinham condições que a gente esperava ter mais, né? Então, a gente teve, sim, dificuldades. Eu sou da época que eu tinha a roupa do domingo, tinha o sapato do domingo. Eu então, lembro dessa época. Você lembra? Aquela roupinha era específica para o domingo, né? Então, assim, eu não me envergonho de falar de onde eu vim. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Aquela época era muito difícil para você estudar. Então, eu caminhava quase 5 km, né, quilômetros para poder chegar na escola. Aí chegava lá de chinela havaiana, com os pés tudo sujo, né, não tinha nem mochila para levar os cadernos. Gente, se você gastasse mais o seu lápis do que era o planejado, tinha puxão de orelha. Meu Deus. Porque tudo era contadinho nas moedinhas, né? Então, assim, e eu sempre gostei de estudar.
Eu sempre fui uma boa aluna, apesar de que a matemática sempre me pegou. Mas eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito responsável com os meus estudos. Então, tanto eu quanto as minhas irmãs, que nós somos 3, todas tivemos essas dificuldades. Ninguém nasceu herdeira, ninguém ganhou na Mega Sena, ninguém ganhou um prêmio, ganhou uma bolsa de estudos, não. Foi tudo na escalada e na escalada dura mesmo. Eu sempre costumo dizer que as pessoas carregam na alma, ela carrega no físico alguma marca, igual você trouxe lá, 5 quilômetros caminhando. Mas carrega também algumas palavras que marcaram. A Patrícia Faria, tem alguma palavra na primeira infância, assim, ou uma frase que você ouviu que te marcou e você acabou carregando isso por um tempo? Sim, sim. Qual Assim, seria? na época dessa primeira infância, né, os meus pais me deram o que eles tinham ali no momento, que eles podiam me dar naquele momento, né? A gente entende isso. Eu não culpo eles, porque era a época, era o momento, né? Naquele momento, o melhor que eles poderiam fazer para mim foi essa parte, né? Pelo menos eles me instruíram a estudar. Mas as frases que a gente sempre ouve, não sei se porque, né, criado ali, todo mundo, ninguém queria investir em estudo, ninguém acreditava que poderia ser alguém na vida, porque nessa época as meninas da minha idade eram criadas para casar e cuidar de casa, né? Então, assim, palavras de negativismo. Ok. Ah, isso é muito difícil. Não, isso aí você não consegue, né? Isso aí a gente vai carregando. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo sim que eu sou capaz. Até porque onde eu cheguei hoje, graças a Deus, né, essas palavras não interferiram. Ok. Nós perguntamos um pouco da Patrícia, a gente já sabe. Patrícia Faria, que é a menina que caminhava 5 quilômetros para ir na escola para poder não ficar, entre aspas, naquele julgo de familiar. Que você não consegue, você não vai. Então ela se esforçou para chegar. Então se apresente agora. Quem é a Patrícia Faria? Bom, você quer que eu me apresente como sou hoje, profissionalmente? Sim, quem é? Então, Patrícia Faria hoje é uma biomédica esteta, trabalho com a maioria das minhas pacientes, e pacientes são mulheres, né? Então, eu sou Patrícia Faria, biomédica esteta, trabalho com autoestima, com beleza, com mulheres, ouço muitas histórias, assim como a gente estava conversando, que você ouve histórias, eu também ouço muitas histórias de muitas mulheres. Uma coisa que eu já sei é, a Patrícia, ela é contra desculpas. Se você tiver alguma desculpa e falar assim, eu tenho um monte de desculpa porque eu não consegui, porque eu não venci, porque eu não superei, esse programa não é para você. Desliga aí, vai para outro lugar, vai ver outra coisa, vai ficar muito mais agradável. Porque o que ela mostrou? Que ela tinha que caminhar 5 quilômetros, mas ela tinha um projeto de vida e a gente vai acompanhar essa história agora e com certeza você vai ter muitos insights, você vai aprender muito com ela, mas se você for vitimista ou pôr tudo no vitimismo, este programa não está aconselhado para você, ok? Patrícia, a gente sabe que a vida é cheia de desafios, então a gente foi para a primeira infância e viu que você já teve um desafio. Adolescência, trouxe alguma coisa assim diferente que te marcou? Sim, na adolescência foi a época que terminei segundo grau, queria muito vir para Goiânia estudar, porque eu sou do interior, morava, né, com os meus pais, dá o quê? 200 quilômetros de Goiânia. Gente, para vir em Goiânia naquela época era como se hoje eu quisesse ir na China. Uma viagem. É uma viagem longa, muito longa. Era muito difícil, né? E assim, na época que eu quis vir para Goiânia, assim que eu terminei, que eu sonhava em terminar o segundo grau, essa imagem tem na minha memória até hoje. Eu de beca, terminando o segundo grau, e eu queria muito vir para Goiânia estudar. E aí eu não tive permissão. Meu Deus. Não tive permissão, e aí foi a primeira barreira que eu encontrei, né? Então, aquela adolescente que não tinha emprego, que não sabia trabalhar com nada, apenas estudou, não ter oportunidade para crescer no meio que estava. Então, assim, muito difícil. Muito difícil. Então, vamos lá. O primeiro desafio foi adolescente, o sonho era ir para Goiânia, mas ir para Goiânia era um sonho muito distante. Muito. E foi frustrado porque os pais não permitiram. Não. Então, isso foi um dos seus primeiros obstáculos. Foi. Como você venceu ele? Como eu venci ele...
assim, eu consegui um emprego na prefeitura, assim que eu completei meus 18 anos. Então, eu comecei a trabalhar no posto de saúde como recepcionista. Qual é a cidade? Você falou assim? Morro Agudo de Goiás. Morro Agudo. Ela não queria falar. Gente, eu pensei que era Faina, porque ela não queria falar, nem o gato quer ser de Faina. Mas calma, Mas agora respira. Não tem nada contra Faina. Então tá. Mas como é foi? próximo a Faina. Tá ali do ladinho. Então, assim, comecei a trabalhar e comecei a ter os meus sonhos. Mas aí, qual eram os sonhos, né? Eu vou estudar, mas lá não tinha uma faculdade. Não tinha como eu estudar ali. O pessoal saía de Morro Agudo no ônibus e ia para a cidade próxima, que era Itapuranga, estudar. E aí eu não conseguia me ver naquele movimento. Os cursos que tinham lá não é o que eu queria. Então, aí o que eu fiz? Vou trabalhar. Aí o que eu fazia? Guardava dinheiro? Não. Uhum. Não tive poupança. Por que eu não guardava o dinheiro? Eu ganho esse mês, já comprei tudo, mês que vem eu pago, Sim. sabe? Aí eu comprava roupa, porque era a opção que eu tinha de estar usando roupas que eu queria. Se autovalorizar. Aquele momento, Sim, era sim. o meu salário, Sim. era para mim. Era roupa, era perfume, era sapato. Sempre comprava muito. Aí passou um período, eu fui ser assistente de odontologia, né? Eu ficava ali na sala com o dentista, auxiliando e tudo. E passei a ter gosto pela área da saúde. Aí veio um tempo em que o prefeito saiu, o meu contrato venceu e o próximo prefeito não me contratou. Aí veio aquele momento assim, o que eu vou fazer agora? Nesse período em que eu trabalhei na prefeitura, aos sábados, sempre tinha casamento, festas, e eu tinha uma colega que era dona de salão. E como eu me maquiava muito para as festas e saía, ela me chamou para ser maquiadora lá. Não sabia nada, mas todo mundo amava as maquiagens. Aí eu comecei a pesquisar maquiagens e tudo, e aí fui comprando material e fui fazer maquiagem no salão dela aos sábados. E ela sempre me dava uma porcentagem. E aí eu peguei gosto por ajudá-la nos cabelos. A gente produziu muitas noivas, muitas madrinhas. Então, assim, eu amava passar o sábado ali com ela, a minha colega de profissão. Passou um tempo, o que eu fiz? Bom, eu já aprendi bastante com ela, não tenho mais o meu emprego na prefeitura, vou para Goiânia fazer um curso. E vim para Goiânia. E aí você já estava com quantos anos? Sabe que eu não consigo te dizer. Não, mas já era adulta? Já, sim. Então aí você já tinha autonomia, então não tinha mais a barreira anterior. A barreira anterior era o pai. Deixa eu te contar, eu tive que fazer um empréstimo do banco para pagar o curso de cabeleireira. E para comprar o material e fazer minha despesa em Goiânia durante o tempo que eu estivesse aqui. E eu tive, sim, que ir lá no banco e fazer. E meu pai foi meu avalista. Gracinha. Mas contra a vontade dele. Contra a vontade dele. Meu pai sempre foi muito pessimista, né? E eu tento hoje mostrar para ele que não vale a pena ser tão pessimista, mas isso veio de criança, Sim. Vida sofrida. Sim. O pai dele morreu, ele tinha apenas 2 anos. A minha avó teve um problema muito sério de câncer. Então ela vai vendo vários pontos negativos e acaba trazendo aquilo para si, não consegue se livrar, né? Então, e ele falou assim para mim: vou assinar isso aqui, eu sei que é eu mesmo quem vou pagar. Naquela época, eu peguei um empréstimo de R$700. O que é R$700 hoje? Hoje não é nada, mas naquela época... Naquela época, menina, era R$50 mil. Meu Deus. Né? Mas o interessante é que, mesmo ele tendo as limitações dele, as crenças dele, ele largou tudo isso para te apoiar no seu projeto. Querendo então, isso foi ou não, determinante. Lá no fundo do coração dele, ele me apoiou. Sim, com certeza. Porque ele foi lá na hora que eu precisava do apoio dele, ele foi lá e me ajudou. Não foi no fundo do coração, não. Foi na caneta, lá no banco, pôr na cara a tapa. Que isso no fundo do coração? No fundo do coração, é se ele negasse, eu falava assim, vai lá e faz. Aí tava no fundo do coração. Não, ele meteu a cara a tapa. Tá vendo? Foi. Tá desmerecendo seu pai. Ele foi lá e teve coragem de acreditar que o meu sonho seria possível. Que bom.
E ele plantou numa terra fértil, né? Sim, Graças a Deus, sim. a partir dali, eu paguei todo o empréstimo, tá? Ele não precisou pagar o que tinha. Paguei tudo. Aí, de quebra, você começou a mudar as crenças dele. Verdade. Sim. Verdade. Paguei tudo direitinho, não precisei do dinheiro dele, graças a Deus, né? E comecei a minha vida aí, sendo cabeleireira, lá em Morro Agudo. Muita dificuldade também. Você fez o curso mas não voltou mais. Aí você já ficou estabeleceu em Goiânia. Fez o curso e Não, voltou para Morro Agudo. Voltei para Morro Agudo, Ok. né? Voltei para Morro Agudo, fiquei lá, trabalhando como cabeleireira num cantinho que, assim, era só eu e a cliente. Quem quisesse esperar, ficava de fora. Uhum. Era bem assim, Limitado, né? muito limitado. Uhum. Um lugarzinho onde a gente reformou e colocou as coisinhas. Na época, eu tinha comprado um celular, que lá não funcionava celular, eu não lembro nem para que eu comprei ele. Uhum. Então, eu troquei esse celular em uma cadeira, em um lavatório. Uhum. Gente, eu tô vendo essa história aí. Uma moto, né? Eu conheço essa história aí, eu conheço. Ah. E aí, fui investindo. Aí as clientes iam, eu só fiz curso para corte de cabelo, alguns penteados, aí as clientes vinham, nossa, a Patrícia trabalhando e tal, quero sobrancelha, tá? Aí eu ia lá fazendo sobrancelha sem saber. Aí chegou um tempo que eu falei, gente, eu preciso de um curso. E eu sempre fui muito curiosa, eu sempre pesquisei, fui atrás. Naquela época a gente não tinha tanto acesso à internet, rede social. Uhum. Então era no telefone mesmo, ligava. Eu lembro que eu liguei aqui na Abadia Pires, foi onde eu fiz o meu primeiro curso de design de sobrancelha. Show demais o curso dela. E daí, pra cá, sempre fazendo curso. A cliente queria massagem, aí a cliente queria uma limpeza de pele. Aí tudo que a cliente queria, eu corria atrás, fazia um curso e levava. Uhum. Queria pentear diferente, queria produzir noiva, eu corria, fazia um curso e levava. Então, eu passei a vir muito a Goiânia, fazer cursinhos rápidos e voltava. Uhum. E esse foi, como se diz, um início que não foi fácil, como não é fácil, né, para ninguém. A gente sempre tem as limitações financeiras, principalmente, né? Quando nesse momento em que eu comecei a empreender, hoje eu paro para pensar o que eu estava fazendo naquela época. Eu estava empreendendo sem saber. Sim. Por mim, eu estava tendo o meu ganha-pão, né? Ali, crescendo, tendo o meu ganha-pão, tendo o meu dinheiro, tendo a minha independência. Mas hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu vejo que ali eu comecei a empreender. E o que foi mais difícil ali? Que foi os primeiros passos? Então, a gente viu que você é bem determinado. Então, não, eu vou lá. Então, você é dinâmica, você vai atrás. Então, foi aquilo que eu falei desde o começo, né? Não tinha desculpa. Tem que fazer, não interessa, eu vou lá e executo e faço. Nisso aqui não tá tão bom, tem que aprender coisa nova, eu vou aprender. Mas no início, então, o que foi depois passou essa etapa? O que foi mais difícil no empreendedorismo para você? Bom, depois dessa época, eu me casei, eu vim para Goiânia, aí cheguei em Goiânia, eu não consegui exercer a minha profissão de cabeleireira aqui. E aí meu ex-marido, que hoje, né, o pai dos meus filhos, ele trabalhava e eu passei muita dificuldade nessa época, que eu tive que morar com minha cunhada. Então foi um processo muito complicado. E o que eu fiz? Como eu já tinha trabalhado como auxiliar de dentista e tá ali dentro do postinho de saúde e tudo que eu aprendi ali, e eu tinha uma colega que era técnica de enfermagem, ela me ensinava a fazer curativo, então estava ali junto, aí eu falei, gente, eu vou fazer um curso. Aí eu fui procurar um curso técnico de enfermagem. Como que paga? O pai dos meus filhos era contra demais. Aí eu já encontrei outra barreira. O pessimismo vem do meu lado. A pessoa que me acompanhava ali do meu lado sempre. E às vezes eu falo que eu sou teimosa. Se fala para mim, não, você não consegue, não, eu consigo. Nunca deixei que ninguém falasse que eu não conseguisse. A não ser que eu mesma, por mim, desistisse. Não porque o outro falou que eu não ia conseguir. E o que eu fiz? Fui bordar roupa. Eu bordava roupa até 2 horas da manhã para pagar meu curso de técnico de enfermagem. Fiz o meu curso todinho, amei o curso, amei a profissão. Gente, eu amava estudar. Amava.
E ele chegava todos os dias, o que você fez hoje no estágio? Eu não podia falar que eu tinha atendido um homem. Então, olha, é a ética profissional, eu não posso discutir com você, e sempre mantive a ética, né? Então, e aí dali pra cá, eu não arrumei serviço aqui, né? Aí logo em seguida eu engravidei. E ele continuou trabalhando e eu continuei bordando, grávida e pagando o meu curso de técnico de enfermagem. Aí nessa época a gente já separou uma casa, foi pagar aluguel e com toda a dificuldade, eu com aquele barrigão, eu finalizei. Tava faltando 2 meses para finalizar meu curso, minha filha nasceu. Com 15 dias de cesárea, eu tive que voltar a pegar ônibus de madrugada para ir pro curso com ela no colo. Meu Deus. Porque não tinha com quem deixar e eu não podia perder o curso que eu já estava finalizando. O que eu fiz? Nessa história sua aí, cabe uma intervenção seguinte. Muitas mulheres dão essa desculpa, né? Agora não dá, porque eu casei, aí fica mais difícil, porque eu não tenho apoio, porque eu não tenho suporte. Aí quando vem filho, agora ficou muito mais difícil, porque agora eu tenho filho. Você vê, mal acabou o resguardo, então não dei desculpa. Não, eu não tive resguardo. Não teve, porque 15 dias, né? 15 dias. Não é um resguardo. Não teve apoio de ninguém, não teve suporte nenhum. Mas não tem com quem deixar. Não, então eu vou levar. Eu levava, então, toda vez. Literalmente, quando a pessoa tem um objetivo claro e ela não dá desculpa, ela consegue vencer essa barreira, né? Você é a prova viva disso. E eu tive ela, finalizei o meu curso. Aí no final do meu curso eu não consegui participar da formatura. Não consegui participar. Por questões financeiras mesmo. E com ela mesmo eu continuei bordando. Continuei bordando. E nessa época, um colega meu que ganhou para prefeito lá em Morro Agudo, falou para mim que se eu voltasse ele me dava emprego. E aí a gente voltou para Morro Agudo. Minha filha estava com 1 ano, ia completar 1 ano. E a gente voltou para Morro Agudo e eu comecei a trabalhar no hospital. Com tudo diferente do que eu tinha visto nos meus estágios. Lá eu tive que aprender muita coisa porque era tudo muito diferente. Hospital de interior, você vê de tudo e você faz de tudo, né? E lá eu tinha minha rede de apoio, que por mais que fosse difícil, eu morava na cidade, minha mãe na roça, lá na fazenda, eu tinha que levar ela bebezinha, levava para minha mãe, voltava para trabalhar, pegava plantão. E aí foi. Montei meu salão, porque no tempo que eu não estava trabalhando no hospital, eu estava no salão. E a partir daí as clientes foram procurando mais serviços. E abri um curso de estética em Itapuranga. E aí eu planejei tudo direitinho. Bom, eu estou trabalhando, eu estou ganhando tanto, dá para eu pagar minha faculdade. Os dias que eu tiver de plantão eu pago alguém, eu troco com alguém. Então já teve vezes de eu trocar plantão, de eu ter que trabalhar a noite toda e o dia todo para pagar um plantão de um colega. Chegar da faculdade 11 horas da noite, pegar plantão. Então assim, aí fiz a minha faculdade com toda a luta, porque não foi fácil. Porque a faculdade era semipresencial. Aí você ia na faculdade 2 ou 3 vezes na semana, se não me engano, o restante você estudava em casa. Aí eu tinha que, olha, minha filha, cuidar do salão, trabalhar no hospital e ainda tinha que dar conta do material de estudo. Mas eu dei conta. Consegui! E nesse meio tempo, meu filho nasceu. Eu engravidei, planejei ter mais um filho, e aí meu filho nasceu. E aí eu me vi num período assim, terminei minha faculdade, eu estava com um salão montado, com 2 filhos pequenos, dando plantão no hospital, e a faculdade me chamou para dar aula. Então 2 vezes na semana eu ia para a faculdade dar aula. E teve uma vez que eu tive que levar meus filhos, a diretora me chamou a atenção, mas foi só uma vez, graças a Deus, eles nunca me deram trabalho, nem quando foram comigo. Então, assim, teve época que eu tinha que atender cliente o dia todo, dar plantão à noite, preparar a aula para o outro dia, ainda cuidar dos meus filhos. E tinha a casa, né, gente? Eu nunca tive um auxiliar, alguém que me ajudasse em casa. Então, sempre ali, às vezes meu pai buscava meus filhos, levava para casa dele, ele ia com a minha mãe, buscava. Nessa época era só uma motinha que ele tinha. Eram os 2 menininhos no meio, enrolado, e levava. E eu trabalhava e estudava. Patrícia, está dificultando meu trabalho.
Sabe por quê? Eu tenho que fazer algumas perguntas-chave. Eu tenho que perguntar assim, qual foi o momento mais difícil? Não tem nem como fazer essa pergunta. Não tem como nem você me responder, porque são tantas fases e tantos momentos difíceis, e mesmo assim você foi enfrentando todos e superando. Mas neste momento, alguma coisa marcante além disso? Porque tudo que você está falando é muito marcante. Eu tenho que levar os filhos, a diretora de vez compreender que era difícil para mim, não, pelo contrário, foi me cobrar, então eu não tinha suporte adequado. As pessoas estavam ali que poderiam aliviar aquela carga, faziam era pesar mais, não é isso mesmo? Era. Essa fase, assim, que eu posso dizer que era mais difícil, era a falta do apoio dentro da minha própria casa. Sim. Sempre é, né? O caso é o mais difícil, onde a gente deveria mais ter apoio, onde a gente menos tem apoio. Aí, essa parte foi a mais difícil. Como você venceu? Bom, como que eu venci essa parte? Causou muita dor, né? Porque quando a gente faz uma parceria, um exemplo, quando a gente casa e tem família, a gente tem intuito que aquela pessoa vai estar do nosso lado para dar apoio, para dar suporte. Sim. E só quem vive lá dentro sabe o quanto é difícil. Quando você externaliza aqui, você está externalizando muito superficial. Porque lá dentro tem... Como se diz, muito resumidinho, né? Só assim os detalhes. Só quem está entre quatro paredes sabe o que é realmente isso. Essa fase, como que acontece? Eu acho que eu vou resumir para me te falar que eu venci ela quando eu te contar as outras fases. Que aí eu te conto como eu venci ela. Ok. E como foi então as outras fases? As outras fases. Aí o que acontece? O prefeito perdeu e eu perdi de novo meu emprego. Quando você pensa que tá tudo organizando, você vai lá para baixo de novo. Por quê? O que acontece? Ele fez um concurso para passar todas nós que éramos comissionadas. Sim. Eu estudei, gente, eu estudava tanto. Meu plantão noturno, se não tinha paciente, eu estudava a noite inteira. Estudei muito. Aí, o que acontece? Eu não passei. Minha prova foi retirada do sistema, eu não consegui. E aí, pela minha pontuação, eu tinha passado, porque eu corrigi a prova, vi tudo. Aí, quando eu fui lá entrar para me ver, minha pontuação tinha retirado. E aí, as meninas que passaram também, que pensavam que iam passar, porque a gente estudou uma turminha toda junto, a gente não passou, todo mundo ficou muito surpreso. Eu e uma colega minha, que nós estudamos muito, éramos as mais atualizadas na época, a gente não passou. Todo mundo ficou assim, como que você não passou? E aí, no meu lugar, passou a mãe do prefeito. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, são histórias, né, gente? Sim, com certeza. Mas a gente sabe que é assim mesmo. Aí, o que acontece? Hoje, cada vez menos, mas sempre existiu, né? Nessa época, eu fiz mais 2 concursos. Passei em primeiro lugar nos 2. Fiz em Itaberaí e fiz em Nova Veneza. Passei nos 2 concursos em primeiro lugar. Aí, quando eu fui olhar para vir para Itaberaí, aí não era viável, né? Ficava mais difícil. Logística. Nessa época que eu recebia do concurso de Itaberaí, eu já estava morando em Goiânia. Eu tinha retornado para cá em busca de montar alguma coisa, porque já que lá eu tinha ficado desempregada, né? Sim, pensei, vou para Goiânia, meus filhos vão estudar numa escola melhor, já estavam crescidinhos. Mas aí eu me enganei, gente. A hora que chegou aqui, o negócio bagunçou. Não foi tão fácil. Não. Porque eu fui pagar aluguel. E aí, como eu já tinha meu curso de técnica, o que eu fiz? Eu fui trabalhar numa cooperativa, cuidando de pacientes acamados, home care. Trabalhei bastante tempo no home care. Cada dia eu estava no plantão, cada dia num lugar da cidade. Cheguei em Goiânia e não conhecia ninguém. Eu não sabia dirigir em Goiânia. Passei muita dificuldade. A minha sorte é porque a minha rede de apoio era quem? Eu tinha 2 irmãs que moravam bem do ladinho de mim. Então, a hora que precisava, corria lá, deixava 2 filhos pequenos com uma, aí a outra precisava, deixava, e a gente foi se apoiando, né? E eu trabalhando como home care, como técnica de enfermagem, e montei meu salãozinho sempre. Nunca parei. Então, nisso aí, você nunca teve o apoio do marido, porque você coloca as pessoas, mas você nunca cita. Não. Mas eu esqueci de te contar, nessa época, antes de vir para Goiânia, eu fiz uma pós-graduação que eu vinha estudar em Goiânia todo mês. Então, eu tinha ainda a despesa de vir para Goiânia todo mês estudar. Eu fiz
medicina chinesa, né? Acupunturista. Então, eu vim para poder aprender mais. Foi 1 ano e meio fazendo uma pós aqui. Todo mês eu vinha uma vez. E aí, quando eu vim de vez para Goiânia, eu pensei, vou abrir meu estúdio, vou, né, trabalhar e tal. Não deu certo. Não sei por quê. Não sei se porque eu comecei a empreender interior. Quando eu cheguei em Goiânia, eu via a diferença, né? A dificuldade que era, tanto na captação de cliente, quanto fazer o meu nome. E como sempre, sem o apoio que eu estava precisando, que eu contava, né? Então, tem toda essa dificuldade. E com isso, nessa pós-graduação, eu conheci uma menina da Bahia. E aí me fez um convite, porque tanto curso que eu fiz um curso de micropigmentação de sobrancelha. Certo. E aí ela falou, Patrícia, na minha cidade não tem ninguém que faz. Tá, qual é a sua cidade? Santana do Brejo. Meu Deus. É Santana do Brejo Velho. Então, ganhou de faina, né? Moço, fica no interior da Bahia. Meu Deus. E o que eu fiz? Eu vou lá. E aí, o pai dos meus filhos ficou assim, você vai como? Eu vou de ônibus com ela. Ela vem de ônibus para estudar. Um mês que ela vem, eu vou com ela para conhecer. Isso. E ela foi e me arrumou 5 clientes. Aí eu falei, tá, vou lá atender essas 5 clientes, fiz as contas, tal, dava para organizar. Fui para conhecer. Gente, eu fui no ônibus à noite, que eu não via nada. Então, se me perguntasse por onde eu passei, eu não sabia. Eu só olhava no mapinha. E fui parar lá. Atendi essas 5 clientes, vim embora com um dinheirinho a mais na bolsa. Gente, que maravilha. E aí comecei aí, sabe quantos anos tem que eu vou lá? Não. 7 anos. Isso. 7 anos que eu atendo lá na Bahia. A partir dessa cidade, eu já atendo hoje em média de 5, 6 cidadezinhas. Então, já faço uma rota. Às vezes eu fico um mês sem ir, mas eu vou em média de 8 a 9 vezes na Bahia. Todo ano é essa. Inclusive, cheguei de lá essa semana. Foi ontem. De ontem. Eu cheguei, se não me engano. Que benção, que história, né? E aí, de lá, mesmo quando eu me mudei para Goiânia novamente, que eu fui trabalhar como home care, a minha renda maior era essa da Bahia. Então eu sempre ia para a Bahia todo mês de ônibus. Todo mês eu ia. E minhas irmãs cuidavam dos meus filhos enquanto eu estava para lá. Mas eu ia, atendia tipo 2 dias e voltava, né? E aí o meu nome lá foi crescendo. O que eu queria que crescesse aqui em Goiânia, cresceu foi lá no interior da Bahia. E eu tenho tantas histórias dessa Bahia que vocês não têm. Eu acho que você pode gravar mais uns 2 ou 3 podcasts. Só para as histórias da Bahia. Porque foi lá que eu encontrei mulheres que realmente, eu vou te contar, com muitas histórias que me motivaram a ir mais, a atendê-las, porque o que eu estava fazendo estava levando tanto bem-estar para as mulheres, que eu não consegui parar de ir. Ok. Então, hoje, o seu trabalho, um exemplo, atendendo fora, inclusive, principalmente lá na Bahia, não é mais só por questão financeira, tem algo muito maior nisso. Tem algo maior. Porque toda vez que eu vou, é tanta história que eu venho embora assim pensando. Hoje eu já não vou mais de ônibus, às vezes, né, eu já vou de carro, já tenho uma clientela maior, já tenho pessoas que me ajudam lá, tenho parcerias, então facilitou mais. Mas eu sempre venho embora com histórias que assim, essa dessa semana mesmo, a paciente chegou em mim e falou, doutor, eu aposentei. Ela estava lutando para aposentar. E elas me mandam mensagem sempre, dou muita atenção para elas. Eu aposentei, agora eu posso me cuidar. Aí eu falei assim, nossa, mas que coisa mais boa, conseguiu aposentar. E aí ela falou assim, lembra, doutora, quando você fez a minha sobrancelha a primeira vez? Tem 6 anos. Aí ela falou assim para mim, nunca mais o meu marido me chamou de testa pelado, porque era esse o apelido que ela tinha, gente. Meu Deus. E o pior é que ainda era pelo maligno. Pensa. A pessoa que mais tinha que gerar valor nela, Sim, pegava uma levar fragilidade a dela para autoestima. poder punir ela mais.
Então tem uma lição muito poderosa aí, né? Cuidado com as pessoas que estão do seu lado, que elas podem ser as pessoas que mais vão trabalhar para te destruir. Mas tem umas coisas que as mulheres não sabem. Muitos dos maridos fazem isso não preocupado com ela, mas preocupado com ele. Porque a pessoa tem autoestima baixa, então para melhorar a autoestima dele, ele tem que menosprezar o outro para ela se sentir menor, para ele se sentir melhor emocionalmente falando, o seu ego. Pois é, e nessa época que eu me mudei de volta para Goiânia, aí eu era esteticista, formada, acupunturista, especialista em micropigmentação e trabalhando como técnica de enfermagem, mas eu não conseguia o meu crescimento. E aí eu via que as clientes de lá me procuravam por serviços melhores, um produto diferente, alguma coisa, né? E eu me via muito limitada só na estética. E nessa época, eu pensando assim, gente, o que eu vou fazer? E aí veio à minha mente, vou fazer uma outra faculdade. Mas aí eu já não quis mais a enfermagem. Porque quando eu fui trabalhar no home care, eu tive pacientes muito, muito assim, que me doíam o coração, sabe? Então eu falei, não quero a enfermagem, porque eu não quero voltar para o hospital. Mas é uma coisa assim que eu amo demais, mas eu amo a emergência dentro do hospital, não aquele tratamento com paciente de UTI, sim, sabe? Então, aí eu me afastei bem da enfermagem. E fui olhar a grade curricular da biomedicina. E foi aí que eu decidi fazer biomedicina. Comecei a estudar e escutar. Tem certeza que você vai conseguir pagar? Eu não posso te ajudar. Eu não vou te ajudar. E eu nunca pedia. Por mais aperto que eu tivesse. Teve dia de eu olhar na minha conta eu ter R$2. Mas aí não pedia. Por quê? Porque sempre, antes de pedir, já falava. E aí veio a pandemia, né? Eu finalizei minha faculdade, eu finalizei também pós-graduação. E na época da pandemia foi uma época que eu mais trabalhei na Bahia. Eu ia todo mês, eu ficava 10, 12 dias. Trabalhei muito, muito. E nessa época, o pai dos meus filhos sofreu um acidente, que a gente voltou para passar uns dias lá na fazenda enquanto passasse a pandemia, porque a gente pensou que essa pandemia seria rápido, né? E lá ele machucou o joelho, e aí eu me vi numa situação mais difícil ainda, porque aí ele saiu do serviço, recebendo seguro-desemprego, que era o quê? R$1.500. Eu com 2 filhos pequenos, a despesa da casa aqui de Goiânia para poder fazer, despesa de carro. Então, acumulou tudo em cima de mim, porque o dinheiro que ele me passava não dava para pagar nem a parcela da casa. E aí foi assim, eu me vi num momento em que eu cuidava de mim, dos meus filhos, do pai deles e de tudo que estava à minha volta. Eu ainda paro e penso assim, como que eu não caí ali naquele momento, sabe? Lógico que tem hora que você para e pensa assim, gente, eu não consigo mais, eu vou desistir. Dá vontade de arrumar as malinhas e sumir, sem deixar nem rastro. Mas aí, graças a Deus, eu finalizei minha faculdade. Fiz uma pós especialista em micropigmentação, mais uma. Então, assim, a minha vida sempre foi estudar, sempre foi procurar aperfeiçoar o que eu já tinha. E aí, quando eu estava acho que estava no meio da minha pós, aí, de tanta negatividade em volta de mim, aí começou o ciúme doentio, porque eu já me arrumava mais para sair, não podia, as desconfianças, então umas coisas assim que machucam muito, muita violência verbal, nunca violência física, mas o verbal ele dói muito. Sim. A gente costuma dizer que as palavras doem muito mais do que a agressão física. Sim, porque a agressão física, o hematoma sara. A das palavras, ela fica impregnada na alma. Fica. Aí eu fui parar na psicóloga, eu fiz terapia, porque assim, eu falei, gente, será que eu sou errada? Né? De estar vivendo isso, de querer o meu crescimento. E aí nessa época que eu passei a atender muito na Bahia, ele passou aí comigo. E aí de lá, eu falei assim, mas eu não preciso de alguém para dirigir para mim, eu consigo ir. E ele passou aí comigo para ficar vendo o que eu estava fazendo. E aí ele começou a ficar por dentro do que eu estava faturando lá. Sim. E aí quanto mais atende, mais você fatura. E aí ele começou a deixar tudo para mim.
Tudo para mim. Todas as despesas, tanto dele quanto dos filhos, da casa, foram ficando tudo para mim. E aí chegou um momento que eu me vi assim, trabalhando muito, me esforçando muito para crescer e numa relação que estava me sugando a cada dia mais, que eu estava entrando numa síndrome do pânico, que eu já não suportava mais ver o telefone tocar se fosse o nome dele. Então, aí chegou um momento que eu me pedi mesmo divórcio. Aí eu me divorciei, já tem quase 4 anos que eu me divorciei. Porque depois que eu pedi o divórcio, eu ainda tive que suportar ele dentro de casa mais um tempo, porque ele não queria sair. Foi uma fase muito difícil, né? Meus filhos foram atingidos por todas essas fases. Eu penso que em partes, porque eu sempre fui muito atenciosa, sempre fui muito criteriosa com tudo que fosse relacionado a eles. Minimizou, né? Sim, eles sempre foram muito, muito grudados em mim. Então, tudo eu acudia, tudo eu cuidava deles, escola, tudo. Tudo eu sempre fui muito presente. Apesar de trabalhar, estudar e tudo. Você não negligenciou isso? Não, eles estavam sempre comigo e estão até hoje, né? Então, assim, depois que veio essa parte do divórcio, agora a gente está, como se diz, se reerguendo como família, eles, né? A gente... Patrícia, tem uma mensagem muito importante, ela tem que ser dita, porque a Valquíria cuida de muitas mulheres, né? Porque ela cuida da autoestima dessas mulheres, e eu como terapeuta sei, é muito, muito difícil conseguir fazer essa desconexão, até porque as pessoas acham que é mais fácil quando tem violência física, me bateu, espancou e tal, aí eu coloco a Maria da Penha e tal. Você não teve isso. O que te deu força para conseguir não ficar refém nessa situação? Para que outras mulheres se enxerguem nessa situação e consiga também reunir forças para não ficar mais refém? Bom, eu parei num tempo assim e para refletir sobre a minha vida, e eu vi que eu trabalhava, eu cuidava de mim, e eu não precisava de um parceiro só para criticar e cobrar demais, né? Porque assim, e eu me vi no momento que eu parei, eu gosto dele. Porque eu acho que quando você para pensar que você já não ama mais aquela pessoa que está do seu lado, que você já não quer ele mais como um companheiro para dividir ali a sua vida, dividir as suas coisas, isso te dá força. Sim. Você primeiro tem que descobrir realmente você gosta, realmente você ama, realmente você está disposta a suportar isso. Sim. Foi o que a psicóloga me falou. Então a chave está aí, você viu? A chave está aí. Ela falou, Patrícia, você está disposta a viver o resto da sua vida desse jeito? Começou na autoconsciência, então eu precisei procurar um profissional para poder me ajudar, mas antes, como eu não buscava esse suporte, estava tendo crise, síndrome do pânico, estava me fechando e estava me torturando. Isso. Aí eu precisei de um profissional para poder me auxiliar a eu enxergar que, na verdade, eu não tinha um parceiro, eu tinha um marido que era uma âncora na minha vida. Era uma âncora. E tudo que ele tivesse a oportunidade de pesar mais a minha existência, ele faria. Então, eu só consegui isso depois que você começou um processo de autoconhecimento. Eu fui para terapia. E as pessoas assim, aonde foi a virada de chave? Não tem, porque são várias chaves, né? Como foi esse processo seu? É um chaveiro bem cheio. É um chaveiro bem cheio. Foram várias chaves. Porque eu acredito assim, que a mulher, a partir do momento que ela se torna independente, que ela... Não é porque eu apoio que todas as mulheres têm que fazer o que eu fiz. O meu momento, eu lutei muito para manter meu casamento. Porque para mim eu tinha casado até que a morte separe. Mas eu vi que isso não existe. Né? A partir do momento que você abre a sua mente para estudar, para aprender, para se conectar com outras pessoas, igual o meio que eu vivo, eu faço muito curso, eu me conecto com várias mulheres, com várias pessoas. E aí eu fui buscar a terapia, por quê? Eu pensei que eu estava errada, de não conseguir suportar aquele peso que eu estava carregando. Mas não, eu não estava errada, né? Eu estava tentando crescer com alguém me puxando para trás, mas não só financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, estava me defasando. Então, a partir do momento que eu procurei uma ajuda, né, que eu fui para a psicóloga,
Porque de início eu levei minha filha na psicóloga, porque ela estava tendo muitas crises de ansiedade. Qual a idade? Ai, na época ela estava com... Hoje ela está com 16, já estava com 12, 13 anos. Eu sempre falo isso, quando as pessoas procuram terapia para as crianças abaixo de 12, 13 anos, porque depois vem síndromes que se chamam síndrome da adolescência, síndrome do filho mais velho, síndrome do filho mais novo, síndrome do filho do meio, então tem síndrome para todo mundo, não precisa preocupar não, que tem uma síndrome para você. Quando essas crianças começam a ter esse problema e os pais procuram, a primeira coisa que eu falo é, primeiro, os pais, porque o ambiente, ele gera esse desconforto. Sim. Agora, uma coisa que você falou, a criança precisou e foi, e ali começou a despertar. Então, não foi direto você. Não Primeiro, foi direto ela foi à porta. Ela foi à Inclusive, Valqueira, testemunha disso. Na pandemia, se nós citamos pandemia, né? Eu fiquei sem trabalho, porque eu sou terapeuta, ninguém podia sair de casa, e não existia atendimento online ainda, ninguém entendia isso. Eu fui trabalhar para ela. Eu que fiz toda a decoração do salão, projetei, porque eu morei nos Estados Unidos. Tudo. E teve uma coisa interessante. Conheci meu salão. Teve uma coisa interessante lá, que eu estava trabalhando já no primeiro piso, o segundo já estava pronto, aí um casal, entrou uma menina, uma jovem, e entrou a mãe, e entrou o pai. E aí eu mexendo lá, e o pai, você que é o gesseiro? Eu falei, não, eu sou o psicanalista. Aí deu uma parada assim, falei, peraí, como que é isso? Eu tô vendo você fazer serviço de gesseiro. Eu falei, não, mas isso aqui não é minha profissão, eu sou psicanalista. Ele, o que o psicanalista faz? Eu falei pra ele, expliquei a diferença, psicanálise, psicólogo e tal. Aí ele falou assim, cara, eu acho que eu vou precisar de você. Eu falei, como? Não, minha filha tá com esse problema. Ele narrou, eu falei, não, sua filha não tem problema. Ele falou, como não? Eu tô te falando agora que ela tem problema. Não, o problema tá você e a mãe. Por quê? Porque ela deve ser muito mimada, babá. E fui falando, ele, cara, você descreveu minha vida todinha, é filha única, é desse jeito mesmo e tal. Como que eu faço para ter acesso a isso? Até depois ele tentou atendimento várias vezes, porque voltou um boom na minha agenda. Sim. Aí não consegui, ele foi baixar lá. Aí ela ligou, Alan, dá pra você passar aqui? Eu falei, dá, aconteceu alguma coisa, passa aqui. Aí eu passei, tava lá. Ele é meu cliente, eu quero que você atende ele, porque a mulher dele é muito minha amiga. Aí que eu comecei a atender ele. A questão era, aí ele entendeu que o problema não era a filha, eram eles. Então eles não estavam sabendo lidar, e é claro que aí vai surtir um efeito colateral. Inclusive, por tudo que você me contou, não é um processo rápido. Ela ainda passa por isso, ainda tem que continuar um processo para descontaminar, porque existe uma contaminação ali. Agora, você viu que ela trouxe a chave quando eu quero conhecimento profissional, você foi buscar. Só que você não estava bem emocional há muito tempo, precisou de acender um alerta na sua filha para você buscar, para você conseguir sair daquela situação. Agora você falou uma coisa que eu vejo muito as mulheres repetir, e vamos deixar claro que vai ser muito bom para muitas mulheres. O casamento é até que a morte nos separe, mas já tinha acontecido uma morte. Já tinha acontecido uma morte. Então vou falar, qual morte já tinha acontecido? Quando o amor morre. E não é só o amor, porque o amor não é um jardim. O amor é um jardim. O amor não é um sentimento. O amor ninguém falou que amor é jardim. O amor é um jardim. O amor é um jardim que ele tem que ser cuidado, ele tem que ser protegido, ele tem que ser regrado, ele tem que dar manutenção todos os dias. Se você não faz isso, ele morre. Então já tinha morrido porque não tinha cuidado, não tinha reciprocidade, não tinha um olhar para você, para suas necessidades mínimas. Então ele deixou morrer o amor, mas não morre em nenhum item. Não. Ele morre em várias coisas. Várias etapas, foram vários anos, foram 16 anos. E os 16 anos, eu posso relatar problema todos os anos. Todos os anos. Não teve, a gente não chegou a se separar, né? Mas eram muitas brigas. Aí acabava que teve certas vezes meu pai e minha mãe. Eles viam o meu sofrimento, viam como era. Então, as pessoas de fora viam como era e eu não enxergava, né? Então, assim, aquele sentimento de posse, de eu mando, eu sou dono, né? E aí depois que eu fui para terapia, que eu levei minha filha, eu levei ele. Ele foi fazer terapia. E aí depois eu pedi para a doutora atender ele, ela atendeu e eu falei, qual é o seu feedback para isso tudo? Entre você atendeu minha filha, você já atendeu ele, tá me atendendo.
E ela chegou e falou, Patrícia, a sua situação é a seguinte, você tem que decidir o que quer da vida. Ele não vai mudar, porque isso foi uma falha de caráter. Quando a formação do caráter lá, quando ele era menino, infantil, esse caráter não foi formado e moldado como deveria ser para que ele fosse realmente um homem, pai de família, cuidadoso, responsável, tanto com os filhos quanto com a mulher. E o sentimento de posse, de medo de ser traído, tudo é muito grande nele, e isso ele não vai mudar, ele vai passar uns dias bonzinho, depois volta de novo. Passa uns dias bonzinho, volta de novo. E realmente foi durante todo o tempo da terapia. Passou um tempo bonzinho, depois voltou com tudo. Aí quando voltou com tudo mesmo, aí foi a época que ela me falou, aí eu corri para ela, doutora, e agora? Ela, agora a decisão é sua. Você quer ser minha paciente por vários anos com esse problema, vindo aqui me contar toda semana o que está acontecendo, seus problemas? Ou você quer ser uma mulher livre, independente, viver sua vida sem esse tipo de problema que você está passando? A decisão é sua. Eu não posso decidir por você. A que você decidir, eu vou te apoiar. Aí eu já saí dali sabendo o que eu queria. Já saiu decidido. Já. Concordo plenamente com a sua terapeuta. Eu só discordo em uma parte. Tem homens que mudam? Tem. Eu tentei mudar ele. Mas ninguém muda ninguém. A pessoa tem Mas eu tentei. Você tentou mudar outra pessoa, isso é impossível. Por que eu te falo? Hoje existe uma demanda muito grande das pessoas falando do narcisismo. Tudo é narcisista, a pessoa é narcisista e tal. São traços de narcisismo. O maior narcisista que eu conheci na face da Terra fui eu. Tudo isso que você está falando, a minha esposa passou 10 vezes pior do que você. Você não tem noção. Mas quando você quer mudar, a decisão vai de você, que você consegue ter a sua autoconfiança, ter a sua autoindependência, de que você não depende da sua esposa para viver, e que a sua esposa não depende de você para viver, que vocês dois são o quê? São, vamos dizer, sócios na vida. Que nenhum é dono do outro, entendeu? As coisas fluem. Só que com ele não funcionava. Eu fui para terapia pastoral. Gente, eu fiz de tudo que eu podia, até que chegou o momento em que eu cheguei na doutora e falei, doutora, eu não quero mais viver assim, porque realmente eu parei para pensar, analisar a minha vida, fazer uma retrospectiva e ver tudo que eu passei. Não tinha esperança, né? Porque ele não estava se movendo. Não. E aí o que acontece? Eu parei num tempo que eu pensei, eu não gosto dele para poder suportar tudo isso. Sim. Porque quando você gosta, você vai levando, você vai suportando, você vai perdoando. Até esse gostar é complicado, porque às vezes o amor próprio tem que ser maior que o amor ao outro. Se o amor próprio for menos, aí é patologia, já não é mais gostar. O que eu quero dizer é que existe esperança sim, e não é só questão da pessoa querer. Ninguém quer se autodestruir, ninguém quer destruir a família. Existem travas emocionais inconscientes. Quando você fala assim, igreja, pastoral e tal, é muito bom você citar isso, porque eu sou um terapeuta e eu sou cristão. Aí as pessoas falam, cara, psicanalista cristão é a coisa mais difícil do mundo, porque nós somos cientistas. Só que eu entendi o poder do inconsciente, porque eu não mudava, porque lá atrás foi o que me ensinaram. Relacionamentos abusivos com pai, padrasto e tudo isso. Então isso ficou cravado na minha alma. A Bíblia me ensinou uma coisa, eu precisava nascer de novo. E aí eu peguei na Bíblia, que era a palavra nasce de novo, deixa de fazer tudo que você faz e começa de novo, e peguei na psicanálise para entender que eu precisava de uma reprogramação. E eu me dei espaço para isso. Mas sabe o que me levou isso? A dor. Quando a minha ex-mulher falou assim, nunca mais eu vou voltar a viver com você, nem se você for o último homem da face da terra. Porque eu já tinha engravidado mais 2 mulheres. E aí, naquele momento... E aí eu fui para a igreja, foi assim, combinou a dor do desprezo, porque ela desprezou totalmente, aí combinou com o acolhimento cristão e a transformação que Deus colocou no meu coração. Você tem uma chance, e essa vai ser a última. Não só de relacionamento, de vida também. E ali eu renasci de novo e eu transformei. Então, para aqueles homens ou para aquelas mulheres que estão casadas e entendem assim, não tem esperança, porque ela tentou mudar, não muda. Uma pessoa não muda a outra. O que fez eu mudar foi a dor e a palavra. Então eu preciso foi uma combinação assim, no momento certo. E aquelas pessoas que ficam refém vão ficar o resto da vida. Por quê? Porque se a outra pessoa não quiser mesmo, não se entregar muito e não buscar para poder transformar, jamais vão ser transformadas. E tem outro detalhe também, não destrói só você.
Não, destrói o que A está em família volta. inteira, tudo que está em volta é destruído. Então, parabéns por você ter buscado força, energia, ido atrás e mudado isso. E a outra pessoa tem a chance também de Sim. recomeçar. Igual você recomeçou, a outra também Sim. tem a chance de recomeçar em qualquer lugar. Sim. O que a gente vai saber é, a maioria não recomeça, Não. aí só vai ladeira abaixo. Mas por quê? Porque já ia ladeira abaixo mesmo, com ou sem você. A única diferença é que ia ruir e ia sair arrastando todo mundo. Sim. Então, hoje, se você tiver que deixar uma mensagem para essas mulheres que estão presas, escravas desses, entre aspas, crença, né? Porque casou uma vez só, então é uma crença, porque a Bíblia não fala sobre isso, ela fala que nós não somos refém, tanto que Jesus encontrou com a samaritana lá, o que ela tinha casado quantas vezes? 5. Né? Tanto que ele falou, você disse bem, foi casado 5 vezes e esse não é seu marido. Mesmo assim, ele não condenou ela, falou, agora você está condenado pro resto da sua vida porque você já casou 5 vezes. Pelo contrário, ele falou assim, tá bom, eu sei, esse não é seu marido, mas vá e não pegue mais. Ele não estava preocupado quantas vezes ela casou. Então, mas existe uma crença. E qual seria a sua mensagem hoje para essas mulheres que têm essa crença e estão presas nisso e por anos e anos fez tudo que você fez e não conseguiu? Uma mensagem assim, faça isso que você vai conseguir sair. Nossa, mas ele aperta assim, abraçado, né? Essa pergunta, olha, infelizmente eu não vou conseguir te responder assim. Por quê? É muito individual. É igual você falou, entre 4 paredes, ali é só quem está vivendo sabe. Mas o que serviu muito para mim, o que me ajudou muito foi procurar ajuda. Procurar ajuda de um profissional para você se autodescobrir, porque tem pessoas que não sabem nem o que querem, nem o que estão fazendo, para que vieram ao mundo, o que estão fazendo da vida, né? Então, o que eu falo para essas mulheres? Gente, procure uma ajuda para você se autodescobrir, para você conseguir trilhar um caminho correto, um caminho que vá... Porque eu acho que ninguém no mundo merece ser triste e viver infeliz. E agora, então, nós precisamos de uma... Como tá a Patrícia hoje? Qual que ela tá colhendo? Quais são os frutos e tal? Porque nós temos que caminhar para o final, né? Senão não acaba. É muita história. A Patrícia hoje continua escalando. E a escalada não fica mais fácil. Okay. Porque você vai se livrando de alguns percalços na escalada, mas vem outros piores lá em cima. Moço, então continua. Tendo que buscar força, tendo terapia. Hoje eu não faço mais terapia, né? Hoje eu já me conheço, né? Então eu sei que assim, não é que eu dispenso, que a qualquer momento eu posso ir lá. Eu me conheço e eu faço terapia. A qualquer momento eu posso ir lá, mas eu sei hoje quando eu estou muito estressada, quando você identifica melhor onde você está em pontos de vulnerabilidade. Eu tenho os meus escapes, né? Hoje eu pedalo, apesar de que estou um pouquinho enferrujada, mas gosto muito de pedalar, gosto muito de viajar. Hoje, a Patrícia está num relacionamento muito bom. Muito produtivo. Não é só porque ele tá aqui não, né? No estúdio. Não é só porque... Vou quebrar o seu galho, viu, meu amigo? Porque depois a gente só falou e porque eu tava no estúdio. Não é só porque ele tá aqui, não. Ok. Mas me fez enxergar quem eu sou. Que bom. Mais ainda, porque ele me ajuda na escalada. Ok, que ótimo. Ele me dá forças para escalar. Então é aquela pessoa que tá ali me ajudando, já tá comigo, já tem um tempinho. E a gente tá junto, tá agora fazendo uma clínica maravilhosa pra gente poder trabalhar junto. Então, assim, o crescimento vem. E a dificuldade também vem. Sim. Não pense você que você vai escalar e vai chegar um momento que a escalada vai ser maravilhosa. Sim. A escalada, principalmente, eu não sei se é porque eu sou mulher, mas a escalada da mulher, ela é muito dolorosa. Eu falo que se quisesse dar um castigo para os homens, fazer nascer mulher. Pronto, não tem castigo pior. É muito dolorosa. Com certeza. Até por a gente ser aceita no meio empresarial, por a gente ser aceita ali no meio onde... Tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Porque mulher, eu vim de onde a mulher era nascida para casar, cuidar de filho e cuidar de casa. Mas você rompeu isso. Rompi tudo. Rompeu, não parou, não desistiu, e toda barreira que vinha, você não dava desculpa. Então, tem várias mensagens. Então, qualquer um que assistir essa entrevista vai ver que tem várias mensagens. De nenhum momento eu dei desculpa. Eu só segui em frente porque eu tinha um objetivo. E o objetivo é chegar onde você está hoje. É claro que ainda tem outros desafios com os filhos vão crescer.
no próprio relacionamento, porque vai vir outros desafios, mas você tá cada vez mais... Não fica mais fácil. Fica porque você tem muito mais experiência. Então, você vai ficar menos tempo no erro e vai doer menos. Então, é isso que acontece. Não significa que não vai ter mais dor e que não vai ter erro. Hoje eu digo que eu sou mais forte. Com certeza. Mas não é por isso que eu não choro. Lógico. Né? Não é por isso que as coisas não são difíceis. Sim. Mas eu me vejo mais forte. Mas tenho aí muitos sonhos ainda. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma profissão reconhecida, né? Sou reconhecida profissionalmente, tanto lá na Bahia, aqui próximo a Goiânia, nas cidades onde eu atendo aqui próximo. Então, o meu trabalho é reconhecido e eu espero que ele seja reconhecido mais ainda, né? Que tenha um crescimento maior. E assim, escalar, continuar escalando, porque não para, a luta é diária, ela não para. Então vamos mandar uma mensagem para os seus clientes da Bahia, porque tem muitas, e você contou uma história, então pode marcar um dia antes, vou marcar um só para você contar as suas histórias, pode marcar. Alan, eu quero marcar um episódio com você só para contar as minhas histórias dessas mulheres, porque deve ser histórias maravilhosas, principalmente interior. Interior tem muitas histórias. Sim. Gente, vai ter muitas coisas que vocês vão pegar dentro desse conteúdo, porque ela trouxe muito superação. Sim. Então, esse é o motivo da Valquíria ter escolhido. Sempre eu pergunto, por que você escolheu? Só que eu pergunto na frente, né? Hoje eu deixei passar, não preciso nem falar. Tanto que ficou até difícil falar alguma coisa que marcou, porque foram todas muito marcantes. Todas as fases. E uma coisa que eu vou te aconselhar, escreva um livro. Escreva um livro sobre história. Começa agora, não precisa procurar editora, não. Gente. Faz um blog e começa... Por que eu falo blog? Porque fica lá escondido, e não tem como você perder, e aonde você estiver, você pode ir lá e anotar, é publicado. Depois, juntando todas as histórias, faz um livro, porque isso pode ser uma chave para muitas e muitas pessoas. Então, mas eu não sabia da sua história, mas na hora que você começou a contar o sacrifício que era para estudar e você estava fazendo, eu já falei de cara e não errei nada, né? Tanto que eu falei, se você quiser dar desculpa, não é esse o lugar, mas se você quiser encontrar chaves, ferramentas e inspiração, esse episódio vai te trazer isso. Quero te agradecer imensamente por você ter enriquecido a minha vida com suas histórias. Nossa, eu que agradeço por a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Então, e tem que ter mais vezes. Foi pouco. Parabéns pela escolha, né? Então, como sempre, uma que foi escolhida mesmo para escalar. E uma mensagem, você deixa uma mensagem para essas mulheres do empreendedorismo, porque você não foi uma coisa, você saiu pegando vários e vários, tudo que você podia buscar. E hoje eu sei que você sente necessidade demais, porque a gente, quanto mais busca, mais quer. Sim. Mas qual é a mensagem que você quer deixar para aquelas mulheres? Como você se conecta com muitas mulheres, às vezes você quer deixar uma mensagem para aquela que não tem esperança, que está começando, ou já aquela que pensou em desistir várias vezes. Qual a mensagem você quer deixar no coração delas? Então, hoje eu paro assim para pensar, porque eu já fui professora, dei muitos cursos na área, então eu tenho certeza que eu influenciei várias mulheres. Na Bahia tem uma história interessante que eu influenciei uma menina a construir um ponto comercial e hoje ela tinha um terreno e a gente sempre locava espaço para eu atender. Aí eu falei, com a porcentagem que eu te passo, você constrói no seu terreno e aluga as salas. E hoje ela tem, lá eu tenho a minha sala, ela tem mais uma sala que ela loca para uma outra menina e tem um salão de beleza que ela loca. Então, a partir de eu estar ali com ela, influenciando e dando forças, hoje ela fala para mim, Patrícia, você foi a minha inspiradora, foi quem me deu força, quem abriu meu olho para eu empreender, porque hoje ela aluga os pontos dela, aluga as salas comerciais dela, né? Então, isso para mim foi uma história que eu influenciei lá no interior da Bahia. Uhum. Pode falar o nome dela? Posso. Ok. É a Rosiane, lá de Tabocas do Brejo Velho. Outra cidade. Gente, olha, gente. Que lindo. Isso. Não, e assim, e a partir dessa tem várias, porque em toda cidade que eu atendo tem uma menina que ela divulga, cuida da agenda e cuida de tudo para mim. Isso é empreender. Sim. Com certeza. Isso, por quê? Todas essas, eu deixo porcentagem do meu atendimento lá. Uhum. Então, isso é influenciar alguém a empreender, influenciar alguém a crescer. Sim. Né? Uhum. Igual essa, eu tenho mais umas 4 ou 5
Fora as mulheres que vieram Indiretas, né? contando. Que você nem tem acesso. Que... Isso. Contando de autoestima, como melhorou, como ela gostou do procedimento. Isso tudo para mim contribui para o meu crescimento. Para poder Sim. melhorar, para eu buscar sempre tratá-las melhor. Ir lá no interior, onde acho que muitas pessoas não têm a cara e a coragem para ir. E eu tô indo. Então, o que eu tenho para dizer para elas? Não desistam dos seus sonhos. Porque quando você não desiste, você luta com todas as forças que tem para poder conseguir. Amém. Gente, tem uma frase dela que eu gostei muito, que falou: não importa o quanto você é forte, você vai chorar. E isso é fantástico. Chora, empreender te faz chorar. Isso aí. Empreender gera lágrimas. Gera. Mas, Quem assim, empreender saiba que você vai Mas é bom. gerar É muitas maravilhoso. lágrimas. é bom. Só que são lágrimas boas, tá vendo? Vamos consertando, vamos ajustando. Gente, eu só não concordo uma coisa com a Patrícia, e toda vez que vem alguma coisa, você sabe que eu pego uma chavinha ali bem Sim, escondida, sim. né? Ai, Tinha uma ele Patrícia achou com alguma dois, coisa. de um 2T, eu achei a Patrícia. Patrícia, infelizmente, seu nome está errado. Ai. Porque o nome dela é Patrícia Faria. O seu nome é Patrícia Faz. Parabéns Olha só. pela sua história. Obrigada. Pode usar isso como seu slogan a partir de agora. Patrícia Paz. Ai, olha só. Pode usar isso como seu slogan, porque é a sua cara, é a sua história. Deus te abençoe, Amém, continue amém. transbordando na vida dos outros, todo aquele que você conectar. E Deus tem muito mais para fazer na sua Amém, vida. Porque com amém. certeza você não desiste, você vai lá e faz. Isso é um dom que Deus te deu. Amém. Continue Verdade. com ele, que com certeza outras pessoas vão usufruir disso aí. Ok? Muito Ok, obrigado. Muito Deus obrigada, abençoe. gente. Queridos, Obrigada. obrigado mais uma vez. E até a próxima. E até Gente, a próxima. eu não sei de vocês, mas eu amei o episódio, eu amei a história e é inspiradora. E se você não se inspirar com isso, desista, você não vai inspirar com mais nada na sua vida. Um forte abraço e até a próxima.